Olá, pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um dia de palestras da Python Brasil 2021. Queria agradecer a participação de todas as pessoas que estão aqui para apreciar mais um dia do nosso evento. Bom, eu sou a Bruna, vou me descrever aqui. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, mas que está para trás e presa num fone de ouvido, então não dá para perceber muito. Estou com um moletom preto e estou deitada numa rede. Vou falar para vocês aqui, dar alguns recadinhos que eu tenho que dar antes de chamar o nosso convidado, nosso palestrante do dia. Eu queria avisar para vocês, incentivar todas as pessoas a contribuírem para a campanha doando, para a campanha da Mães da Favela. Tem um QR Code, deixa eu ver, aqui desse ladinho aqui em cima. Você consegue ler o QR Code e contribuir para a campanha, fazer sua doação. Se você ainda não se inscreveu, vai se inscrever lá no Eventbrite para poder participar da Python Brasil. Lá tem o ingresso é gratuito, mas tem a opção de você fazer sua doação por lá também. E esse dinheiro vai ser doado para a ONG Mães da Favela, tá? Então, fique de olho. E se você não se inscreveu no Eventbrite, aproveita para doar. E também lá no Eventbrite você vai receber o convite para participar do Discord, que é onde você pode fazer perguntas, conversar com o pessoal que está participando da Python Brasil 2021 junto com a gente, beleza? Eu queria avisar que a gente tem também palestras relâmpago que vão rolar hoje. E hoje a gente vai ter 2 momentos de palestra relâmpago, vai ter muito mais vagas, então tem muito mais chance de você ser selecionado para poder fazer sua palestra relâmpago. As palestras relâmpago, elas têm duração de 5 minutos e você pode falar sobre qualquer coisa que não fira o código de conduta do evento, tá bom? Então, lá no Discord, você vai no canal, o nome do canal é Quero Participar. Então, lá você avisa que quer participar, vai rolar um sorteio e hoje vão ser dois horários de palestra relâmpago. Um que vai acontecer às 5h30, lá na trilha Angélica Ross, tá? Aqui no YouTube também. E às 19h50 vai rolar também palestra relâmpago na trilha que vai rolar a Keynote. Beleza? Então fica de olho, porque vai ter muito mais chance de você falar alguma coisa aqui na palestra relâmpago. E o terceiro recadinho que eu tenho para dar para vocês é sobre a Assembleia Anual do PyLadies Brasil. Então, essa Assembleia desse ano vai acontecer no sábado, agora, dia 16, se eu não me engano, às 18h15, no canal do Discord. Essa Assembleia é exclusiva para todas as mulheres que quiserem participar, e todas as mulheres são bem-vindas a participar, seja para falar das comunidades locais, confraternizar, trocar ideias, planejar os próximos passos aqui da comunidade. Se você nunca participou e está em dúvida se você vai aparecer, pode aparecer, a gente vai te receber super bem. E se você tiver qualquer coisa para falar, a gente vai te ouvir e te acolher dentro da nossa comunidade também. Tá? Então, agora eu quero convidar o nosso palestrante. Aqui é o Nelson. Opa, entrou aí. Oi, Nelson, seja bem-vindo. Olá, Bruna. Eu vou falar aqui um pouquinho do Nelson e do que ele vai falar, mas primeiro eu quero avisar para vocês que todas as dúvidas que vocês quiserem fazer para o Nelson, deixem lá no canal do Discord, tá? A gente está aqui na trilha Team TGBru, então lá no Discord tem um canal com o nome dessa trilha, tá? Então aparece lá, manda suas perguntas, que se sobrar tempo no final eu vou trazer aqui para o Nelson responder, senão eu vou convidar depois no final o Nelson para aparecer lá e tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então eu vou aqui falar um pouquinho, né? O Nelson é mestre de visão computacional e tem uma grande expertise aí dentro da área de machine learning. E hoje ele vai falar do Pupil, a biblioteca de busca para uma imagem Python. Tá? Então, muito obrigada, Nelson. Vou passar a palavra para você. Seja bem-vindo e boa palestra. Obrigado, Bruna. Agradeço a todo mundo também que está vendo. Como a Bruna comentou, hoje eu vou falar um pouquinho e não se importe, os nomes são vários, as pessoas falam de várias maneiras. Eu costumo chamar de Pupil, mas tanto faz, o nome é independente. O Pupil é uma biblioteca de busca por imagem, escrita completamente em Python, e essa biblioteca
ela tem o intuito de ajudar desenvolvedores ou permitir que aplicações possam fazer buscas por imagem além de buscas tradicionais, como geralmente acontece, né? Então, é exatamente isso. O Pupil, ele saiu com essa, ele apareceu, ele começou a ser desenvolvido justamente com esse intuito, né? De ser uma biblioteca que seja super rápido na resposta, seja muito fácil de usar, e que qualquer desenvolvedor Python consiga usar para, sei lá, permitir que as suas aplicações façam busca por imagem e de onde fizer sentido também, né? Então, falando um pouquinho e bem em alto nível aqui do Pupil, eu não sei se ainda é, mas até onde eu sei foi a primeira biblioteca específica e focada em busca por imagem para Python. Ela é extensivamente testada e bem estável. Se vocês pegarem tipo, cobertura 100% de teste, e ela qualquer alteração, o sistema inteiro, a biblioteca inteira é testada. Ela tem pouquíssimas dependências, o que gera uma simplicidade no momento de fazer a gestão da biblioteca, e principalmente com menos dependências, com poucas dependências. Né? Na verdade, ela só tem dependências diretas, só tem duas, de outras bibliotecas, etc. Então, ajuda muito a manter a compatibilidade sempre e fazer a gestão. E ele também tem outras funcionalidades bem legais, que ela consegue fazer reconhecimento de tipo de arquivo que está sendo importado, seja ele do tipo de imagem que está sendo importado, ou o tipo de arquivo que faz referência àquela imagem também. Também a flexibilidade para se escolher entre diferentes formas de indexar, de extrair características, etc. Ela tem total flexibilidade para isso, porque isso interfere diretamente, principalmente onde está rodando, né, o Pupil. Se está rodando numa máquina com menos recursos, com mais recursos, um cluster. Então, isso muda completamente o uso. Então, você tem essa flexibilidade para conseguir escolher. Uma vez que a base está indexada, ela cria-se um banco de dados. Esse banco de dados é completamente portável. Então, você consegue ter esse banco em algum lugar, gerar um arquivo desse banco completo com todos os assets do banco e transferir esse banco para outro lugar, e basta ter a biblioteca, o Pupil instalado, de preferência com a mesma versão em outra máquina ou em outro local, que esse banco vai conseguir ser lido sem problema nenhum. E também, para instalar, e onde você pode encontrar, ele está no PyPy, está no Anaconda também. Então, é super fácil de instalar e conseguir usar. Então, principalmente, a maior necessidade que apareceu foi justamente de perceber o volume de dados que não só eu, que a maioria das pessoas gera hoje com relação a imagens, é um volume gigantesco, só que pouco se usa esse dado, né? Pouco se extrai de informação disso. E principalmente, existem poucas formas, existem algumas privadas, tipo Google Fotos, onde você sobe suas fotos e consegue pesquisar lá por imagem também, ou no próprio Google Images, que ele é público, mas não existe, existia essa necessidade, né, de justamente conseguir outros desenvolvedores, outras aplicações conseguirem também fazer isso dentro delas mesmas, sabe, sem depender de nada externo, e assim vai. E tudo começa com extração de características, porque, como todo mundo deve imaginar, uma imagem é um mundo de dados, uma única imagem, né, já é um mundo de dados bem grande, assim. Imaginando, sei lá, cada pixel, se for uma imagem colorida, cada pixel, se for também RGB, tem 3 valores lá dentro, então vezes as dimensões da imagem, você pode passar facilmente de milhões de valores numéricos numa única imagem para você processar, etc. Então, o primeiro passo que o Pupil faz é justamente fazer a extração de característica, que é sair dessa dimensionalidade gigantesca que é a imagem para conseguir uma representação muito menor da imagem, né? Para a gente conseguir usar isso de outra forma. Isso não é novo, isso é pesquisado há muito tempo. Alguns algoritmos, que esses que estão definidos como fixos aqui, como Sift, Surf, Orb, etc., eles
eles eram o melhor que existia até, sei lá, 2006, talvez até quase 2010, que são algoritmos que fazem extração de características, tentam extrair o que é importante da imagem para ser usado posteriormente. Mas com algumas grandes evoluções, principalmente com relação a redes neurais e redes convolucionais, conseguiu-se, as pesquisas conseguiram trazer extratores de características muito mais precisos e não fixos, né? São dinâmicos, ou seja, eles foram treinados para conseguir, essas redes foram treinadas para conseguir extrair as características das imagens, né? Então, o Pupil, ele usa, o Pupil usa basicamente CNNs, né? Convolutional Neural Networks, para fazer essa extração de características. E como é que ela acontece? A maioria das redes convolucionais, ela gera um mapa de características, né? Que é tentar extrair informações mais importantes daquela única imagem, isso passo a passo, ou seja, a cada camada convolucional da rede neural, ela vai fazendo essa redução de dimensionalidade e, principalmente, eliminando informação que, muito provavelmente, não é importante para depois fazer algum tipo de reconhecimento, algum tipo... principalmente no caso, quando a rede é direcionada para classificação, que melhore a classificação, que aumente a precisão da classificação. Nesse caso do Pupil, a ideia não é fazer a classificação. O interessante para o Pupil é justamente fazer a extração de características. Quando eu digo classificação, é para dizer se naquela imagem tem uma flor ou tem um cachorro. Não é esse o intuito do Pupil. O intuito dessa primeira fase é extrair as características para começar a trabalhar, desculpa, para começar a trabalhar nela e com uma dimensionalidade muito menor. Ou seja, para ficar muito mais simples de se trabalhar, etc. Isso aqui é um outro exemplo especificamente de uma camada específica do resultado. Então, percebam, deixa eu só ligar o laser aqui, percebam que a cada parametrização da rede convolucional, um resultado diferente é gerado. Muitos dos resultados acabam... muitas das operações que são executadas na imagem original, que é essa aqui, elas acabam fazendo com que parte de informações importantes da imagem original sumam. Por exemplo, essa aqui, ou talvez... mais essa aqui. Então, esse tipo de configuração, né, esse tipo de parâmetro da rede convolucional, como ele tira informação que não deveria, ele nem é utilizado, e provavelmente esse resultado aqui é um resultado importante para depois fazer a extração de características. Isso acontece em várias camadas, rede convolucional é um assunto super complexo e longo, então eu vou comentar muito rapidinho sobre ele aqui. Então, esse aqui é um feature map, um mapa de características comparado diretamente com as imagens originais. Isso aqui tem um processo de convolução, etc. Também o importante é entender esses resultados, né? Então, essa imagem, por exemplo, desse homem atrás, eu não sei exatamente o que é isso, mas tem bastante informação que é irrelevante para depois uma classificação, né, e para fazer reconhecimento, ou fazer extração de características. E esse aqui é o resultado depois de passar por uma série de etapas e operações dentro da rede convolucional. Ou seja, a maior parte da imagem sumiu, só ficou realmente o homem mesmo. Então, é isso que, no final, a rede convolucional está tentando fazer. Separar tudo que é informação repetida, irrelevante, etc., e deixar só o que realmente importa para depois a gente trabalhar nisso. Né? Então, o Pupil hoje usa 3 arquiteturas de rede convolucional específicas. Espero que logo mais a gente consiga implementar mais outras arquiteturas, mas basicamente são arquiteturas que elas são arquiteturas de rede convolucional, mas que elas têm características bem específicas. Por exemplo, o MobileNet V2 ela é super leve, super rápida de executar, pouquíssimo consumo de recurso computacional, né? Mas ela não tem a precisão tão alta quanto essa, que é justamente o contrário. Né? O consumo é bastante grande de recurso, etc., mas gera
uma precisão maior na busca depois e, principalmente, gera características muito mais precisas, só que muito maiores também de se lidar. Então, outra coisa que, para antes de entrar na rede convolucional, existem algumas etapas de preparação da imagem, e essas etapas são executadas automaticamente pelo Pupil. Então, quem está usando não precisa se preocupar o que está acontecendo até a extração de característica acontecer. Isso aqui é um exemplo da rainha Anitta, e essa aqui é uma imagem de exemplo para exemplificar como é que funciona uma extração de característica, né, dentro do Pupil. Eu vou mostrar alguma parte de código aqui, mas para o usuário final, é só se realmente o usuário quiser usar usar os módulos internos do Pupil para fazer alguma coisa específica. Porque tudo isso aqui é abstraído, e eu vou mostrar no final como é abstraído. Mas, enfim, o Pupil tem um módulo específico de extração de característica. Então, definida essa URL, que é a URL da Anitta, da imagem da Anitta, né? Aqui, nesse ponto, é escolhido qual é o tipo de extrator de característica, né? Nesse caso, esse Lightweight Regular Precision é justamente uma Bayonet V2. Existe esse mapeamento. E depois, uma vez que é extraído as características, elas se parecem com isso. Um monte de números de ponto flutuante aqui, que o tamanho do resultado disso aqui depende diretamente da característica que foi selecionada. Dá para ver aqui que tem um GPU Found, etc. O Pupil ele consegue usar algum hardware bastante específico que ele consegue acelerar muito o processamento disso, que é a placa de vídeo, né, GPU. Ele faz isso através de algumas das dependências. Por exemplo, uma das dependências é o TensorFlow do Pupil. Então, se você tiver uma GPU que o TensorFlow reconhece, ele consegue usar essa placa de vídeo e acelerar absurdamente em centenas de vezes a velocidade de extração dessas características. Então, todo o processo fica muito mais rápido. A segunda parte do Pupil, que é bem importante, é a criação da base de imagens mesmo, né? Ele tem uma parte opcional, né, que você pode, dado um dataset de entrada, né, uma base de imagens de entrada, ele importar essas imagens para dentro de uma base específica interna dele, e depois, com isso, fica muito mais fácil e muito mais portável, né, caso você queira criar realmente uma base portável e um container mesmo com toda a sua base. Isso eu digo que é opcional porque você pode escolher não importar essas imagens, mas porém, quando você for mudar de lugar, né, a base, se você for fazer isso, você perde as referências às imagens originais. Então, é legal, tipo, você mandar essas imagens para dentro da base e passa a ser controlado, as imagens mesmo passam a ser controladas pelo Pupil. Tem alguns métodos de compressão ali que diminuem o tamanho da imagem na hora que ele é enviado para dentro da base interna, e isso é bem legal, sim, ajuda realmente na portabilidade. Aqui um exemplo também, são módulos internos do Pupil. A maioria das pessoas não precisa se preocupar com isso, mas aqui é o mesmo caso daquela imagem anterior que eu mostrei, sendo indexada na base. Então, basta criar uma instância da classe do banco de imagens, né? E depois... uma coisa legal essa instância se comporta exatamente como uma lista de Python. Então, você consegue dar append, você consegue dar um getItem aqui, passando o índice, etc. Então, você começa a manipular a base de imagens como se estivesse manipulando uma lista de Python. E aqui é um exemplo de resultado de metadados que foi retornado dessa imagem que foi indexada, né? No caso, o índice 0. A terceira parte do Pupil é justamente conseguir os dados, né? Conseguir as imagens e para fazer todo esse processamento. Então, entra nesse momento os scanners do Pupil. Esses scanners, eles são métodos que eles identificam o tipo de dado que você está importando, se é a imagem, o tipo de imagem,
desculpa, o tipo de imagem que é, sei lá, um JPG, um PNG, um GIF e assim vai. E, por exemplo, se você tiver um CSV ou um CSV comprimido, você também consegue, e esse CSV tem referências a outros locais com as imagens, tipo um endereço local ou até um endereço remoto de imagem, o People consegue resolver isso. Então, com um único método, ele decide e descobre como ele tem que lidar com aquele tipo de dado de entrada. Né? Então, acabei adiantando um pouquinho. Esse aqui são os que são suportados atualmente. Infelizmente, eu quero muito colocar suporte a GIF animado também, que vai ser possível pesquisar imagens, ou pesquisar um GIF animado, né? Baseado numa outra imagem. Então, olhar para os frames do GIF animado para fazer isso, ainda não tem, espero que venha logo, mas esse scanner é super inteligente nesse sentido, né? Esse aqui também são os formatos de compressão. Se você tem um arquivo com muitas imagens, e todas as imagens são comprimidas num único arquivo, num tar.gz, num tar.xz, alguma coisa assim. Ou você tem um CSV que está comprimido com esses algoritmos de compressão, ele também consegue descomprimir tranquilamente e lidar com isso. Esse aqui é um outro exemplo, de novo, de algumas classes internas do Pupil para lidar com isso. Nesse caso, um CSV, pela extensão, descomprimido. Então, ele tem esse scan, que é o método que faz toda essa descoberta, e ele começa a retornar com um generator todas as linhas que estão lá dentro, e tenta resolver essas linhas, e tenta resolver se são imagens o que estão nessas linhas. Então, nesse caso, poderia ser um CSV com uma série de URLs de imagem, e ele ia fazer indexação normalmente. Isso aqui é um outro exemplo outros exemplos de scanners, de arquivo CSV comprimido com XZ, com tar.xz, e etc, etc. As possibilidades são bem grandes, assim. É difícil falar todas aqui. E principalmente falando de portabilidade. É importante que a biblioteca seja portável e o banco gerado por ela seja portável. Assim a gente consegue, talvez, indexar imagens e criar a base numa máquina que, sei lá, com maior exigência de hardware. Depois, com a base já gerada, já indexada, migrar essa base para um outro lugar, onde eu não preciso tanto mais de exigência de hardware, etc. Então, existe essa liberdade, né, com relação ao banco de dados gerado. E de novo, testado em Windows, macOS e Linux. Então, principalmente a resolução de caminhos, né, e etc., funciona bem nesses 3 sistemas operacionais. Assim. Isso aqui também é um exemplo de como portar, né, a base. Imagina que você já tem uma base portada indexada, e ela está nesse caminho aqui que é home pupil. Com esse método você consegue exportar ela para esse outro diretório, e ele cria um diretório com o nome pupil.pupil, que ele contém a sua base inteira com todas as imagens indexadas, as imagens puras, informações internas do banco, metadados e etc. Então, tão simples quanto isso portar. Aqui você faz o dump e aqui você faz o bind, né? Que é tipo um import em outro local que tenha também o Pupil instalado. Indexação e busca. Essa aqui é a parte mais importante, assim, que talvez envolva conceitos mais matemáticos e etc., de aprendizagem de máquina. O Pupil, internamente, ele usa um algoritmo que é o Locality Sensitive Hashing, que é o LSH. O que esse algoritmo faz primeiro ele usa uma função, conhecida também como função de min hash, que ele tenta maximizar colisões. É o contrário do MD5, do SHA-1, etc. Que esses 2 últimos que eu comentei, eles tentam minimizar ao máximo colisão de chaves, de hashes, gerados. Nesse caso do LSH, ele maximiza, ou seja, se uma feature, né, uma característica que foi extraída, ela for relativamente parecida com outra,
o hash gerado vai ser muito similar, né? Então, justamente essa conversão que depois da extração de características que é usada para depois ajudar na busca, etc. Isso aqui é um exemplo do LSH, como um exemplo super simples de como ele funciona. Então, imaginando que isso aqui são uma característica específica de uma imagem, isso aqui são as características extraídas específicas de outra imagem. Se elas são muito próximas entre si, elas vão gerar o mesmo hash. E se elas geram, desculpa, não o mesmo hash, o hash próximo. Se elas geram um hash próximo, é impossível colocar os mesmos hashes similares ou próximos dentro de um bucket, dentro de um espaço onde elas vão ficar contidas, né? Isso, acho que já fica bem claro qual que é a possibilidade disso. Se você tem uma imagem que é parecida e outra imagem que é parecida, elas estando no mesmo bucket, o que você precisa no final é achar uma maneira de chegar no bucket certo, ou começar no bucket certo, né, para começar a buscar as imagens similares. E aqui é um exemplo bem rápido também de alguns passos do algoritmo acontecendo, né? Então, nesse caso, nesse espaço bidimensional, esses pontos ABCD, eles foram classificados ABCD, eles estão nessa parte do espaço, ou seja, eles têm hashes similares, então isso faz com que eles fiquem no mesmo bucket, né? Eles fiquem na mesma região. E justamente, uma vez que eu converti o min hash, e isso acontece na indexação, e eu tenho já, converti para min hashes, e eu tenho já hashes muito similares, como é que eu começo pelo hash certo, né? Uma vez que eu entrei uma nova imagem, converti ela para aquele hash de novo e fiz a extração de característica, como é que eu começo no bucket certo? Usando um outro algoritmo bem legal, que é o KD-tree, que ele pode ser visto como uma árvore binária multidimensional. Então, já que a gente está falando de tensores, né, de vetores multidimensionais, esse algoritmo ajuda muito justamente para você começar no ponto certo, ou caminhar dentro pelos pontos certos, né, achando alguns atalhos e chegar muito mais rápido, sem ter que testar todas as possibilidades, ou seja, calcular todas as distâncias entre todos os vetores tensores que já estão indexados, contra a imagem que você está buscando, né? Então, o KD-tree, ele resolve isso muito bem. Isso aqui é um exemplo do KD-tree funcionando. Aqui é, no caso, bidimensional, então, K2 tree ou K2 tree. Então, ou seja, se o ponto de entrada do hash gerado for esse aqui, não faz sentido eu caminhar dentro dessa árvore até chegar nesse ponto. Então, se esse ponto, o hash mais similar é esse, todas as imagens similares, ou todos os tensores similares, vão estar próximos a essa região. Então, esse corte faz com que muitas comparações não aconteçam, né? É uma heurística mesmo para evitar que seja feita força bruta de calcular a distância para todas as imagens. Esse aqui é um exemplo em 3 dimensões, um exemplo divertido, né? Do mesmo corte acontecendo, só que em 3 dimensões. Fica claro que quando a gente sobe alguma quantidade de dimensões, fica difícil representar visualmente, né? Então, a gente para aqui na 3ª dimensão. E, então, essa espiral que ele gera, na verdade, é um exemplo de algum corte que aconteceu. Então, ele começou em determinado ponto, foi cortando, não precisa comparar com os outros, até chegando num determinado outro ponto específico dentro da árvore do KD-tree para encontrar, ou seja, a imagem mais similar ou coisa relacionada. Esse aqui é um exemplo de uma query, né, acontecendo, né? Isso aqui é uma outra imagem que a gente vai usar como exemplo para query. E aqui chega no ponto onde tudo aquilo que eu falei está abstraído. Existe uma classe principal dentro do Pupil, que é o Pupil Image Search. Nela estão todas aquelas outras classes de banco, de extração de características, etc., que estão encapsuladas aqui. E, no final das contas, a única coisa que você precisa fazer é chamar esse método index aqui.
passando, de novo, um caminho que é um diretório onde tem uma série de imagens, um arquivo que tem URLs de imagens dentro dela, etc. Aqui também é feita toda a descoberta. Então, basta passar esse index aqui, que acontece toda a indexação, e a busca é só chamar o método search aqui. Então, e nesse caso, nessa chamada do search, é passado a URL dessa imagem aqui. Tá. Então, aqui, esse é um resultado de busca. O resultado mais simples, ele retorna todos os índices dentro do banco das imagens mais similares. Então, a imagem 129 desse banco indexado, ele é a mais similar a essa imagem aqui. O 685 é o segundo mais similar, etc, etc. Só que tem uma forma também de retornar os metadados, né? A parte metadados internos do banco, dentro do banco. Então, tem lá o ID 129, na verdade, o caminho interno dele é /tempo/129.jpg e outras informações aqui de tamanho, etc. Então, esse aqui é o metadados interno que você, se você quiser, você consegue retornar também e usar, né? Retorna uma lista de dicionários. E aqui é um exemplo dessa base indexada. Então, essa imagem aqui é original, esse aqui são as 3 mais similares. Então, tem essa florzinha aqui original, a primeira mais similar dessa base indexada é essa, a segunda é essa e a terceira é essa. E também o Pilper ele tem uma web interface, tem uma interface que você consegue abrir no browser para você interagir e fazer as buscas pelo browser também. Não é o foco do Pilper isso, ele é só uma interface de interação. Você não consegue controlar, sei lá, apagar imagens lá, inserir novas imagens, etc. É super simples. É mais uma interface, que dá para ver melhor, mais uma interface onde você passa um caminho aqui nessa barra de pesquisa, e esse caminho resolve para uma imagem, que no caso é essa imagem aqui, e aqui traz todas as imagens indexadas similares, mais similares a essa imagem de entrada. Então é aquela mesma sequência aqui, só que ela é continuada, né? Então, sim, só que lembra muito o Google Images, é bem essa ideia mesmo. Então, no final, o conjunto da obra para usar, se você quer usar o Pilper, é tão simples quanto usar esses comandos aqui, né? Tipo, executar isso, fazer o import da classe principal, definir um caminho, né? Fazer herdar essa classe principal, chamar o método index e depois chamar o serve. Nesse caso aqui, normalmente se dá para passar um diretório onde você quer que a base de imagem seja criada, aqui também, mas se você não passa nada, ele cria no seu diretório temporário. Então, para teste é ótimo, mas cuidado se você reiniciar a máquina, talvez sua base tenha sumido. Aqui é um exemplo da indexação acontecendo, né? Então, nesse caso, na máquina que foi executado isso, tinha uma GPU. Então, esse processo acaba sendo de extração de características, e etc., bastante acelerado. Ele acaba ficando bem mais rápido. Não sei se vai... Acho que não vou esperar muito mais nesse slide. Acho que vai dar. Então, aqui é o exemplo de chamando aquela web interface. Vou ver se vai um pouquinho mais... Não consigo adiantar porque é um GIF. Aqui, no caso, estou passando o caminho, né, de onde está criada a base, que foi também passado aqui. Aqui a abertura, ele abre o browser sozinho, o browser instalado, colou um endereço de imagem e a busca acontece do mesmo jeito. É isso. Toda a documentação do Pilper está aqui, toda a documentação completa, né, de todos os métodos e etc. Cobertura 100% de documentação também. E aqui, onde está o repositório oficial, né, o repositório do Pilper. Todo o código-fonte do Pilper está aqui, então, quem quiser dar uma olhada e entender como as coisas foram feitas, dá para ver aqui. E é isso. O Pilper, ele ainda é um esforço muito meu, assim, de desenvolvimento, mas está todo mundo convidado para contribuir com ele, abrir pull request, mandar ideia, não precisa nem programar especificamente, só manda uma discussão, uma ideia de alguma coisa,
que a gente acaba tentando atender todo mundo. E é isso. Olá, pessoal. Bom, Nelson, muito obrigada pela palestra. Está passando um avião aqui, espero que não esteja atrapalhando aqui minha voz. Mas a gente tem aqui algumas perguntas no canal do Discord. Eu vou fazer alguma delas aqui para você, se você puder responder, tá? Claro. O Rodrigo perguntou... Deixa eu só ver se eu não falei o nome errado. Rodrigo mesmo. O Rodrigo perguntou se processar GIF animado também abre a possibilidade para processar e encontrar vídeos. Sim, um GIF animado, pensando na estrutura do GIF animado, na verdade ele tem 4 dimensões, né? Mais a dimensão de cada pixel, que é altura, largura, o RGB, né? Os 3 valores, só que tem uma quarta que é a cada um dos frames. Então, o que o People faz hoje é trabalhar nessa quarta dimensão, né? Que é cada um dos frames, né? Mas sim, uma vez que está resolvido isso, processar um vídeo é super tranquilo, porque o vídeo também tem essa mesma característica, né, depois de convertido, descomprimido, etc. Então, é uma porta de entrada, sim, para processar GIF também. Desculpa, processar vídeo também. Legal. Boa. O Rodrigo também perguntou se seria possível processar a partir de um banco de imagens e localizar imagens iguais. Acho que você respondeu um pouquinho mais no final da apresentação, mas se você quiser complementar, fica aí a deixa. Eu não sei se entendi, mas assim, o intuito principal do Flip é justamente esse. Você tem, sei lá, milhões de imagens que você quer indexar, você vai lá, indexa elas. A partir desse ponto, você pode pesquisar em cima dessa base indexada. Eu, por teste, eu cheguei a indexar mais de 60 milhões de imagens, super rápido ainda, retornando em milissegundos. Então, é bem tranquilo, assim. Então, dá para indexar bastante imagem. Às vezes é difícil achar tantas imagens para testar, né? Mas é bem tranquilo. Dá para fazer a busca... É isso, né? O Pipo é isso, é fazer essa busca por imagem. Legal. E aí, uma outra pergunta é assim, se depois do search, né, depois que a gente faz essa busca, a gente pode apontar ali qual a imagem mais igual, né, dentro do que ele retornou, para a gente melhorar a acurácia das próximas pesquisas, e se ele faz isso, né, alguma forma de reforçar ali o que ele acertou. Ótima pergunta. Hoje o Pipa não tem esse mecanismo de você dizer, isso aqui essa imagem não é tão similar, então eu desço o score dele, penalizo de alguma forma, ele não tem esse mecanismo. Mas seria uma coisa legal de ter, assim, ajudar a própria base a melhorar, né? A melhorar coordenado por quem está usando. Né? Então seria uma ótima possibilidade, sim. Acho que vou até colocar isso depois lá na lista de coisas para fazer. Boa, legal. O Rodrigo falou que é fotógrafo, tem milhares de imagens aí também, depois se quiser ajudar a completar esse banco. Por enquanto não tem mais nenhuma pergunta, pessoal, se vocês ainda tiverem, a gente ainda tem mais uns 5 minutinhos, Nelson, achei incrível o seu trabalho, assim, eu já tinha trabalhado um pouco com redes neurais convolucionais também, assim, mas só brincado ali, eu achei muito bom, assim, e adorei essa didática na apresentação. Não tenho nenhuma pergunta por enquanto, mas achei fantástico o projeto. E depois não deixe de aparecer lá no canal do Discord, colocar o link da apresentação, do GitHub, porque aí o pessoal abre o PR, manda lá, dá uma olhada e consegue também mandar sugestões, beleza? Pessoal, eu acho que tem alguém digitando aqui, talvez tenha alguma dúvida. Então, deixa eu só ver aqui se eles vão falar ali. Mas, de novo, gente, o Nelson daqui a pouco vai aparecer aí no nosso canal do Discord para poder tirar aí as dúvidas de vocês. Beleza? Bom, não apareceu nenhuma dúvida aqui por enquanto, não. Acho que é isso, Nelson. Muito obrigada. Se você quiser dar aí umas palavras finais aí. Só agradecer também, a oportunidade de falar e tal. E, de novo, ideias, melhorias, pull request e etc., super aberto. Código-fonte aberto, então é para isso. Boa, software livre aí para a gente poder contribuir. Bom,
Apareceu aqui uma última pergunta. Parabéns pela lib, Nelson, muito bacana. E aí perguntou a comparação entre os hashes é feita como? Na verdade, no final das contas, o min hash, né, que eu tinha comentado, quando ele gera os hashes e grava isso numa mesmo espaço, desculpa, no mesmo não, no hiperespaço próximo, a comparação é feita pelo KD-tree. Então, imagina lá, entrou uma imagem, extraiu característica e gerou um min hash daquela imagem. Depois disso, você já tem aquele min hash e tem milhões de min hashes lá guardados. A comparação acontece justamente aí. Eu tenho esse min hash, que tem parciais do min hash. Depois, qual que é o ponto melhor de entrada da árvore? Esse. Depois desse, qual que é o caminho que a gente pode percorrer? Tem uma série de caminhos, porque é multidimensional, vai prosseguindo, e assim vai. É assim que, no final das contas, a comparação acontece, né? Cortando o caminho. Boa, legal. Acho que a gente não tem mais nenhuma dúvida, não, mas tem um pessoal que gostou bastante da palestra, então eles vão gostar de bater um papo com você por lá. Bom, é isso, pessoal. A gente vai ter agora um intervalo rapidinho antes da próxima palestra. Então, vão ali pegar uma água para se manter hidratados e em breve a gente volta. Até já.